No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Você gosta de prestar conta do que você fez? Tem gente que se sente ofendido em prestar conta. Tipo, você me confiou a responsabilidade, então confia sempre, não precisa prestar conta de nada não, porque eu sou uma pessoa de confiança. Você está me ofendendo em ter que prestar conta. Só que o que aconteceu? No reino dos céus, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Esse rei aqui representa Deus. Que ele vai prestar conta, ele quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Então, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, esse rei, que representa Deus, vai prestar conta com todos os seus servos, daquilo que ele deu, todos os ensinos, todas as orientações, tudo que ele fez para aquele servo, porque Deus, ele fez, ele tem como prestar, ele tem como pedir contas, porque ele fez pelos seus servos. Então, quando ele começou a fazer contas, foi apresentado um que devia 10.000 talentos, quer dizer, um desses servos estava devendo a Deus. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Sabe, quando você chegar no fim da sua vida, eu também, e Deus prestar conta, Deus fazer contas do que eu fiz, com tudo que ele me deu, a palavra dele, o Espírito dele, o nome de Jesus, a verdade, o ensino, a orientação, o cuidado, o que o Senhor Jesus fez, comprou, para que a gente não seja mais escravo do pecado. Então, agora, Deus pode cobrar, porque ele fez por onde a gente superar os nossos problemas, superar as nossas dificuldades, para a gente não ser mais escravos. Então, quando ele começa a fazer contas, foi apresentado um que devia 10.000 talentos. Aliás, antes daquele servo se manifestar, Deus falou assim, então, olha, já que você não tem o que pagar, então sua mulher, seus filhos vão ser vendidos com tudo que você tem para que pague a sua dívida. Então aquele servo, imagina, tocou na família dele, tocou na esposa, tocou nos bens. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, Deus, movido de íntima compaixão, ou seja, Deus é misericordioso, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Tipo, o dízimo daquele homem que devia 10.000 talentos. Aliás, menos que o dízimo, né? Muito mais. Esse conservo que lhe devia era mínimo em relação ao que ele estava devendo ao seu senhor. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei.
Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, aquele servo, o rei, perdoou a sua dívida, que era muito maior, que era 10.000 talentos, perdoou esse servo, teve íntima compaixão com esse servo, porque esse servo pediu, e agora esse servo encontra com outro conservo que estava devendo ele. O que ele fez? Ele lançou mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Quantas não são as pessoas que nesse momento estão nessa situação? Elas não estão lançando mão fisicamente, paga-me o que deves, mas elas estão sufocando as pessoas que ela ama, por exemplo, o pai, a mãe, o filho, a filha, o avô, a avó, o patrão, quem seja. Você está sufocando porque você no fundo você ficou pensando: poxa, essa pessoa aqui nunca fez isso por mim, ou essa pessoa nunca me deu crédito, nunca. E você colocou várias dívidas, quer dizer, você olhava aquela pessoa com dívida que estava faltando, porque você foi bom para aquela pessoa. E, na verdade, muitos agem assim, sabe? Em vez de ter compaixão, como Jesus, como Deus, teve a sua misericórdia para com ele, poderia ter manifestado o mesmo para com esse conservo, que também rogou-lhe para que fosse generoso para com ele. Mas ele não quis, a Bíblia cita isso. Não quis, era uma opção. Antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Será que você está agindo assim com alguém? Com algum parentesco seu? Que você, quando olha, você pensa: ah, você não me entende. Ah, você não foi bom para comigo. Você não foi um pai presente. Você não foi uma mãe presente. Você foi mais atencioso com outro meu irmão, com outra minha irmã. Será que isso não está acontecendo com você? Bem, é com você agora, sua consciência, se você está interessado ao reino dos céus, porque um dia todos nós vamos prestar conta do que a gente foi ensinado, do que a gente teve a oportunidade de fazer. É melhor você observar e tratar esse assunto. E já voltamos após essa trilha musical. Avaliou direitinho? Pois é. Olha o que acontece. Ele, aquele servo que foi perdoado a dívida pelo rei, porém não quis quando o conservo rogou-lhe, dizendo que fosse generoso para com ele, que ele iria pagar. Porém, aquele servo que foi perdoado a dívida não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti?
E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Veja que todos nós nos ofendemos por alguma coisa assim desagradável que a outra fez. Mas quando a gente guarda aquela ofensa, a gente sufoca a outra pessoa. A mulher tem muito isso, né? Ela sufoca com aquele jeito difícil, com aquela pirracinha, né? Com aquela cara emburrada, às vezes não fazer pouco caso, não ser eficaz, não ser melhor para aquela pessoa, porque no fundo está ofendido. Está ofendido porque se sente que a outra pessoa está devendo-lhe uma atenção, uma consideração, enfim, algo que ela está esperando da outra pessoa. Muitas pessoas agem assim, inclusive, um dia eu me vi assim. Eu também me vi que um dia eu estava colocando essa ofensa nos meus olhos. Quer dizer, quando eu olhava para a pessoa, eu demandava que aquela pessoa fizesse muito por mim, porque eu esperava aquilo dela. E, no entanto, Deus me fez ver exatamente essa parábola do servo incompassivo, que, ao meu ver, foi assim uma revelação para mim. A gente não se dá conta até que Deus nos abre os nossos olhos. E você está tendo a oportunidade de ver agora a sua reação. Como que você reage com uma pessoa que você espera muito, sabe? Você tem muitas expectativas. Talvez seja sua mãe, seu patrão, talvez seja o seu professor, a sua professora, sei lá, quem poderia ser, mas de uma forma ou outra você age talvez dessa maneira, como servo malvado. Quer dizer, Deus perdoou os seus pecados, não lhe condenou pelo tudo que você tem feito, que você fez no seu passado. No entanto, você esquece da benignidade que Deus teve, a misericórdia que Ele apresentou para você, que você não merecia, e você é incompassivo com o seu semelhante. Olha que triste. E quantas não são as pessoas que estão me ouvindo agora, que aparentemente está tudo bem. Ela tem uniforme de obreira, ela faz a obra, ela está ativa nos grupos, mas ela trata o seu semelhante com essa ofensa de que está lhe devendo e sufoca com essa expectativa, com essa maneira que tem tratado. Veja que o Senhor, o Rei, Deus, foi misericordioso com aquele servo e ele não foi misericordioso com o seu conservo. Então, o que fez Deus? A Bíblia fala que Deus colocou ele na prisão até que ele pagasse a dívida. É verdade. Olha só, não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado seu Senhor, quer dizer, Deus foi misericordioso com você, você não foi misericordioso, o entregou aos atormentadores. Não pense você que Deus fica feliz em entregar você ao diabo, ao que te atormenta. Não, Deus não tem esse prazer. Ele fica indignado porque você teve a oportunidade de aprender com o seu Senhor. Então Deus o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares. O coração que fica remoendo o passado, que fica dizendo coisas para você, o porquê, os seus motivos,
as suas explicações. Se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, veja para você perdoar o seu irmão o quanto você tem a oportunidade, porque você pode ser entregue aos atormentadores até que você pague o que você deve.